Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que me proponho a iniciar com você um caminho de reflexões sobre a santidade de vida. Isto não à toa, afinal de contas, todos nós temos vocação à santidade. É isto mesmo, você é chamado a ser santo. Isto desde o seu batismo. No seu batismo, Deus te vocacionou a isso. Então, nada mais oportuno do que refletir sobre este tema, a fim de perseguir esta meta. Nossos encontros acontecerão semanalmente, subirão todos os domingos pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook Catedral Bauru. Você poderá conferir e, é claro, ao longo da semana, refletir um pouco mais profundamente sobre aquilo que foi tratado e tirar aplicações práticas para a sua vida. Nós vamos nos basear nesta obra, Escola de Perfeição Cristã. São textos de Santo Afonso Maria de Ligório, apresentados como um grande retiro espiritual rumo a esta meta que é a santidade. Eu gostaria de intitular estes nossos encontros com um versículo bíblico que diz assim: se queres ser perfeito. Você conhece muito bem este versículo bíblico, ele está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 22. Trata-se de uma passagem muito bem conhecida a nós, a do jovem rico. O jovem rico chega próximo ao Senhor e lhe diz assim: Mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? Então o Senhor lhe responde que observe os mandamentos. Mas o jovem, intrigado, continua: tudo isso eu já tenho feito, o que me falta? Então, no Evangelho segundo São Mateus, nosso Senhor diz assim a ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Se queres ser perfeito, corresponde então a se queres ser santo. Perfeição e santidade são equivalentes. A pergunta inicial é esta: se queres ser perfeito, se queres ser santo, se queres corresponder à vocação a qual Deus te chama. Estes encontros que vamos realizar, com certeza, poderão te ajudar nesse sentido. Hoje nós vamos ver qual é a essência da perfeição cristã. Por isso, o tema a ser tratado é: a perfeição consiste no amor de Deus. Preste atenção, no amor de Deus. O título inicial já diz muito a nós. Amor de Deus por nós, para podermos corresponder a este amor. Porque o nosso amor por Deus, na verdade, é como que uma retribuição do amor que Ele tem por nós. Primeiro, Deus tem iniciativa e nos ama, então somos capazes de corresponder a tão grande amor. A perfeição, ou santidade, consiste então em amar a Jesus como nosso Deus, nosso sumo bem e nosso Salvador. Consiste em amá-lo acima de tudo e acima de todos, observando assim o primeiro mandamento da lei de Deus. Para explicar um pouco melhor no que consiste este amor a Deus, vale lembrar o que disse São Francisco de Sales. Uns fazem consistir a perfeição, isto é, a santidade, em obras de mortificação, outros na oração. Estes, isto é, aqueles que fazem consistir na oração, na recepção frequente dos sacramentos. Aqueles, ou seja, que fazem consistir na mortificação, no dar esmolas. Mas daí acrescenta São Francisco de Sales: todos estes, porém, se enganam. Toda a nossa perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. É evidente que São Francisco de Sales não está desprezando de forma nenhuma a busca assídua pelo sacramento da Eucaristia. É evidente que ele não está desprezando as obras de caridade, mas ele está dizendo que o amor a Jesus é que deve nos impulsionar a tudo isso. Porque amo ao Senhor Jesus de todo o meu coração, então o busco vivo e real no Santíssimo Sacramento, o busco cotidianamente.
Porque amo a Jesus, meu Senhor, então quero amar aquelas pessoas que Ele também ama e que são desprezíveis aos olhos deste mundo, indo ao encontro de cada uma delas, para servi-las com esmolas, para servi-las com obras de caridade. Ainda falando deste amor, vale lembrar aquela célebre frase de Santo Agostinho, onde ele diz assim: ama a Deus e faze o que te aprouver. Amar a Deus e fazer aquilo que aprouver. Por quê? Porque quando uma alma ama a Deus, levada por esse amor, ela evitará tudo o que o desagrada e fará tudo para satisfazê-lo. É evidente, se eu amo alguém, eu não quero magoar esta pessoa. Pelo contrário, eu quero fazer algo de bom para esta pessoa. Se este amor é o amor a Deus, então, quanto mais querer satisfazê-lo, agradá-lo com atos de amor, quanto mais não querer ofendê-lo de forma alguma com os nossos pecados. Não sei se você já começa a perceber, mas a luta contra o pecado aqui passa a ser decorrente do amor a Deus, porque não quero mais ofendê-lo uma vez que o amo, então luto com todas as minhas forças contra o pecado. Podemos tomar ainda uma frase de São Tomás de Aquino, que diz assim: a caridade para com Deus é a rainha de todas as virtudes. A caridade para com Deus. Nos nossos dias, esta frase soa até um pouco estranha, porque nós resumimos o sentido de caridade a fazer obras caritativas, a praticar a filantropia, mas a caridade verdadeira é muito mais que isso. É uma virtude teologal. Lembre-se, nós temos como virtudes teologais fé, esperança e caridade. Logo, a caridade é o amor com que Deus nos ama e nos torna capazes assim de corresponder com amor a Ele. Então, como diz São Tomás de Aquino, a caridade para com Deus é a rainha de todas as virtudes. Logo, onde impera a caridade, reinam também todas as outras virtudes. A caridade, o amor a Deus em retribuição do seu amor por nós, então é como um imperador reinando sobre todos os outros governantes, isto é, todas as virtudes que nos movem a práticas de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda São Bernardo vai dizer: a caridade é a virtude que une o homem a Deus. Por quê? Correspondendo ao amor que Deus tem por nós, então nos vemos unidos a Ele. Mal comparando, assim como o amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai os une numa pessoa que é a pessoa do Divino Espírito Santo, a caridade de Deus para conosco e a nossa retribuição desta caridade para com Deus nos une intimamente a Ele, nos une a cada dia de maneira mais perfeita. A união íntima da alma com Deus, então, é operada justamente pela caridade. Não é à toa que São João, no seu Evangelho, capítulo 14, versículo 23, vai lembrar o que disse nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém me ama, amá-lo-á meu Pai, e viremos a Ele, e nele estabeleceremos nossa morada. Veja que íntima união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estabelecem morada naquele que o ama, estabelece morada no seu interior. A isso nós chamamos em linguagem mística de inabitação da alma. Inabitação, dentro, habitação, evidentemente, habitar. Mas preste atenção na tradução que temos aqui. Estabeleceremos nossa morada. Ou seja, Deus quer viver dentro de nós durante toda a nossa vida aqui nesta terra. Quer que o nosso coração seja um céu para Ele. O amor dá forças de sofrer tudo por Deus. Como diz o Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. Então, quem ama alguém está disposto a todo tipo de sacrifícios.
Logo, se amamos a Deus, estamos também dispostos a nos sacrificar por Ele, assim como Ele se sacrificou por nós em seu Filho Jesus Cristo, entregando sua vida no madeiro da cruz. Portanto, quem ama verdadeiramente a Deus não mede esforços, não mede sacrifícios para dar provas deste amor por Ele, ao ponto de julgar feliz por consumir-se inteiramente por Deus, ou então de se lastimar por ainda não ter feito tudo o que podia por Ele. Podemos tomar ainda uma outra frase de Santo Agostinho para especificar um pouco melhor aquilo que queremos dizer. Onde há amor, não há coisa penosa, ou então essa mesma coisa será amada e superada. Ou seja, aquele que ama está disposto a qualquer sacrifício, mas esse sacrifício é tão excessivo que a sua disposição parece não ser o suficiente, então será capaz de amar esta mesma coisa e superá-la, amar o sacrifício que lhe é imposto para continuar sendo fiel a esta caridade para com Deus. Quando o amor divino invade uma alma, nela excita o desejo insaciável de tudo fazer para satisfazê-lo, sem medir esforço algum. E mesmo que tenha já por muito tempo se consagrado ao serviço de Deus, tudo lhe parecerá pouco. Isto é, a pessoa não se verá fadigada. Em tudo ela desejará continuar servindo a Deus, e servindo a Deus por amor a Ele. Podemos lembrar ainda daquela frase dita por Nosso Senhor a Santa Maria: uma só coisa é necessária. Lembre um pouco o contexto. Nosso Senhor foi visitar seus amigos São Lázaro, Santa Marta e Santa Maria na sua casa em Betânia. E estando lá com Santa Marta e Santa Maria ficou aos seus pés, enquanto Santa Marta cuidando dos afazeres da casa. Até que Santa Marta se inquietou e foi até Nosso Senhor e o questionou, porque permitia que sua irmã ficasse aos seus pés. Então, Nosso Senhor respondeu assim a ela: Marta, Marta, tu te agitas e anda preocupada por muitas coisas. Uma só é necessária. A tua irmã Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte escolheu Santa Maria? Escolheu estar aos pés do Senhor, isto é, devotar todo o amor do seu coração a Ele, consumindo-se na sua presença. Por isso, evidentemente, Nosso Senhor elogia aquela sua disposição de estar aos seus pés. Afinal de contas, amar a Deus e cumprir com a sua santa vontade foi o motivo para o qual Deus nos criou. E é para este fim que o homem deve buscar viver toda a sua vida, porque é para isso que o Senhor nos conserva aqui nesta terra, para que amando desde já possamos amá-lo perfeitamente, sem véus, durante toda a eternidade. Por fim, gostaria de citar uma distinção que faz Santo Tomás de Aquino a respeito da perfeição cristã, que é esta santidade. Ele admite 3 graus no amor que nos leva a esta perfeição. O grau ínfimo, que significa não preferir e ou igualar a criatura ao Criador. Isto é, a ter Deus acima de tudo e acima de todos, cumprindo com o primeiro mandamento. Depois, o grau máximo, que é consumir-se no exercício ininterrupto da caridade, pela aplicação intensiva de todas as atividades da alma. Este grau só alcançaremos no céu. E por fim, o grau médio, a subordinação de todas as inclinações do coração à caridade e o aproveitamento das mesmas na sua prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.